Oi, meus queridos, eu queria conversar com vocês sobre bruxaria. Muito se fala sobre bruxaria tradicional, nós tivemos muitas discussões a respeito do que é tradicional e o que não é tradicional. Afinal de contas, o que é bruxaria tradicional? Se nós formos buscar o significado da palavra tradicional, seria uma forma de um rito, uma ritualística que é praticada da mesma forma, sem mudança, durante muitos e muitos anos. Nós temos as festas religiosas tradicionais que se seguiam sempre da mesma forma. Um exemplo, uma missa católica, ela é uma forma tradicional de ritual. Por quê? Se segue uma leitura e ela é praticada da mesma forma por todas as igrejas que praticam as missas. Até mesmo essa tradição hoje ela é questionável, porque as missas se readaptaram também. Hoje existem os católicos, então existem esses católicos também. Existem os católicos carismáticos. Tem um visitante aqui, o Floquinho, mas vamos deixar ele de lado. Então, dentro daquela própria tradição, existe uma nova adaptação. Quando nós falamos de bruxaria tradicional, nós temos que lembrar que a bruxaria que nós devemos praticar hoje, não estou dizendo que você não deva praticar a chamada, entre aspas, bruxaria tradicional, mas a bruxaria ela tem que ser uma forma mais eclética e ela tem que ser uma bruxaria contemporânea. Por quê? Nós vivemos em uma época em que a bruxaria ela já fez várias adaptações. Nós sabemos que a Wicca ela começou a ser criada em meados dos anos 40 pelo Gerald Brusso Gardner. Qualquer um que pegar livro de história da bruxaria vai saber. A palavra Wicca ela tem alguns significados, como dobrar, moldar. E o Gardner achou interessante usar esse termo. Por quê? Ele pegou várias formas de bruxaria e ele moldou essas bruxarias segundo a sua vontade. Então Gardner ele pegou traços da bruxaria egípcia, da estregoneria, ele pegou traços da Golden Dawn e de outros ritos de bruxaria, por exemplo, celtas, druídicos e por aí vai. Ele montou a sua tradição e chamou de Wicca. Então, hoje a própria Wicca existem em várias vertentes. A diânica, a alexandrina, a gardneriana e por aí vai. Existem outras tradições que se uniram e utilizaram o nome de Wicca. Por exemplo, as tradições ligadas aos elementais e às fadas são a Fairy Wicca, e por aí vai. Então na minha opinião, eu não acho louvável a gente ficar se debatendo sobre bruxaria tradicional. Uma bruxaria é uma forma livre de filosofia de vida. Outra, alguns entendem a bruxaria como uma religião, outras como um ofício, outros como uma arte, outros como a própria filosofia de vida. Em meu ver, eu vejo a bruxaria como uma religião. Então eu sigo a bruxaria como a minha religião. Se houve a vontade, entre aspas, de se criar um grupo que fizesse a união e a fraternidade de todos os grupos, que a gente sabe que não foi isso que ocorreu, pelo contrário. E o que eu sempre disse desde o começo, a sua sombra é o seu lado oculto, e se você ocultar a sua sombra, a sua própria sombra, ela vai te destruir. Então quando você faz alguma coisa com a intenção atrás de fazer outra,
a tua sombra vai te jogar para fora, vai gritar, e a tua verdadeira intenção ela vai aparecer. Então, eu estou aqui no cantinho da minha casa em um papo bem informal com vocês, mas eu quero deixar claro que esse ponto foi debatido por vários bruxos, wiccanos ou não. E qual é o meu conselho? Pratique a bruxaria da forma que você se sinta muito bem. A religião ela só é verdadeira quando ela vem do coração. Se a sua religião ela te traz algum dogma, alguma obrigação, alguma forma de sofrimento, de infelicidade, de inverdade, eu acho melhor você repensar os seus valores. A bruxaria livre é para ser praticada com alegria, é para ser praticada com amor e é para te fazer bem. Por que eu vou praticar uma religião que ela só vai me trazer mais dogmas? Nós sabemos que a maioria das religiões foram formadas por ordens políticas e a religiosidade ela se perdeu ao longo dos caminhos, né? Houve concílios políticos, o que é interessante que você soubesse e o que não era interessante que você soubesse. Então hoje nós estamos com a mente aberta, nós temos muito acesso a informações, nós temos a internet, o Google, a santa Wikipédia, que vocês sabem que a Wikipédia é muito importante. Além da Wikipédia, nós temos bons livros, bons autores, bons pagãos no Brasil, e eu acho que o caminho é esse, pesquisar. A primeira coisa para você ser um bom bruxo é você ser extremamente questionador. Não é porque te disseram que é daquela forma que você simplesmente vai abaixar sua cabecinha e vai aceitar. Vai pesquisar, vai procurar, vai saber se realmente é dessa forma, porque você evita de cair em algum engano. E hoje em dia eu acho que realmente só pode ser enganado quem é imprudente, porque as evidências estão bem claras e nós sabemos que todo dia a mídia está colocando a verdade sobre um assunto ou outro dentro do próprio paganismo. Outra coisa que me entristece no paganismo, eu sei, eu gosto, eu compro, eu sou consumista, mas vamos observar também essa coisa do paganismo virar o templo de consumo. Nós precisamos de produtos, nós queremos os produtos, mas que tenham coerência. Então, eu preciso do atame, eu preciso da varinha, eu preciso do caldeirão, eu preciso de produtos, eu preciso de ervas, eu quero imagens de deidades, estatuetas de deuses, mas eu também quero aquilo que seja verdadeiro. Então, se você observar, você vai ver gente vendendo pó de escama de dragão, pó de fada e outros exemplos. É uma forma de criticar quem está fazendo? Eu creio que não. É uma forma de dizer para você o que realmente é verdade e o que realmente é fantasia. Então você tem que ser coerente com isso. Eu não vou dizer para você que eu tenho uma criação de fadas lá no fundo do quintal, elas estão engaioladas e podem ser diabretes da Cornualha, eu posso vender para vocês uma gaiola dourada. Eu tenho certeza que tem gente que até é capaz de acreditar e querer comprar. Então eu acho importante a gente estar ciente do que realmente a gente precisa. Os instrumentos básicos que nós precisamos ler muito. Além da leitura, nós precisamos da prática, né? Tá correndo uma brincadeira pelo Face que todo mundo tem tempo para ficar no Face até de madrugada, mas para ir no sabá quase ninguém encontra tempo. É a falta de comprometimento espiritual. Eu acho que isso é muito ruim você não ter. Se você quer seguir uma religião, como a bruxaria, como a Wicca
e como outras, né, que vertentes da bruxaria, você tem que ter comprometimento. Se o comprometimento não tiver com você, não vai valer a pena. Então evite desculpas. Nós comemoramos 8 sabás sazonais, e nós sabemos que eles são muito importantes. Se eu participo de um e eu quebro a regra em outro, eu estou quebrando um ciclo de energia. E eu preciso desse ciclo de energia. É importante você participar dos rituais. É importante você participar dos sabás e dos esbás, porque são ciclos de energia. Se você não pode praticar com um grupo, com um coven, um encontro aberto, pratique, faça o seu sabá, o seu esbá sozinho. A maioria dos bruxos sobreviveu porque eram bruxos solitários. E nessa questão de ser o bruxo solitário é que houve a grande sobrevivência dos bruxos. Estou olhando meio de lado porque minha câmera fica de lado, não estou lendo. O importante é você saber que a bruxaria ela começou a crescer porque os bruxos solitários continuaram praticando os ritos, ensinando, até que a última lei contra a bruxaria foi revogada na Inglaterra em 1951. Até então a bruxaria era ilegal e havia até pena de morte para isso. Não ocorria mais, mas existia. Então eu peço para vocês, vamos ter um pouquinho mais de comprometimento espiritual, né? Eu gosto de brincar com o pessoal do coven do peixe elétrico, com a sumo sacerdotisa mega hiper desenvolvida, a lua serena, e nossos queridos aprendizes as manjubinhas. É uma brincadeira que eu estou gostando muito, eu acho muito legal. Por quê? A gente critica e a gente brinca acerca de certos assuntos. Então nós pegamos hoje magos e bruxas hiperpoderosas com 15, 16 anos de idade, que já, para ser tudo que eles dizem que são, eles teriam que ser o Highlander, né? Ter muitas vidas para poder praticar tudo isso. Eu tenho 46 anos de vida, eu comecei a me dedicar ao ocultismo, bruxaria, conhecimento aos 19, 20 anos de idade. Então assim, eu acho que a gente tem uma história de vida. O que acontece às vezes a gente ficou muito tempo guardado. Mas é uma frase que é verdadeira, conhecimento de nada vale se ele não puder ser repartido. Então eu sei que tem muita gente que tem muito conhecimento para estar lá no cantinho, no seu computador, no seu quartinho, e ainda não leva aquilo que sabe. Então é muito importante você levar aquilo que você sabe para o outro. Cada um sabe um pouquinho. A bruxaria ela foi fragmentada, é um quebra-cabeça enorme que nós temos que lutar para montar. Então nós vamos lutar, cada um vai pegar um pedacinho desse quebra-cabeça, vai juntar, a gente vai ter uma tradição legal. E o mais importante, sem conflito, com amizade, com alegria, né? Entrar no círculo com perfeita paz e perfeita harmonia. Não existe motivo para ficar se debatendo um contra o outro. Nenhuma verdade é absoluta. A minha verdade pode não ser a sua pode não ser a minha. E ninguém sabe realmente quem está certo. E algumas religiões se acham absolutamente certas. E a gente sabe que ninguém pode afirmar tal verdade ou tal mentira. Então que cada um siga o caminho do seu coração, que é mais importante. Nós precisamos de mentores, de mestres, alguns sentem necessidade de percorrer um caminho até uma iniciação, mas o mais importante é nós estarmos unidos, né? A bruxaria não se faz com uma pessoa só, senão acontece igual aconteceu com um amigo que quis fazer muita coisa, amigo entre aspas, eu adoro entre aspas, que ficou sozinho dentro do círculo porque todo mundo foi embora. Então é importante a gente ter um círculo de pessoas que realmente queiram trabalhar para um paganismo unido, para um paganismo bonito, para um paganismo que tenha crescimento. Então, o importante, eu acho que o que eu quis deixar dessa mensagem é que a gente precisa viver em união, né? Perfeita paz e perfeita
união. Eu espero que vocês gostem. Eu hoje assim, eu tô meio sem glamour, né? Acabei de levantar, tô de pijaminha. Mas eu acho que é importante a gente mostrar, às vezes, tirar um pouquinho o glamour, sair um pouquinho do reino das quimeras e mostrar a nossa verdadeira face. Sem mitos, sem fantasias, né? E realmente expor aquilo que nós pensamos. Eu vou divulgar esse vídeo, espero que vocês gostem. Quero mandar um beijo para todas as manjubinhas do covinho do peixe elétrico. E olha, gente, aquela receita que eu postei lá da manjubinha frita é para vocês ficarem espertas, hein? Um beijão de luz para todos vocês e até a próxima postagem, quem sabe. Beijo para vocês.